Então eu fiquei na aula passada de mostrar para vocês os dois últimos slides, que seriam continuação, na realidade, da aula de hoje, tá certo? Eu vou dar uma introdução na aula de hoje, tá certo? E vou voltar na aula do arquivo da aula 3. Vou explicar novamente a atividade. Olha só o que eu vou fazer. Vou explicar a nova atividade, tá certo? Que foi da aula passada, que muitos de vocês já enviaram. E vou já avisando de antemão para vocês que a atividade da aula de hoje é uma continuidade da atividade da aula passada, certo? Então vai ser uma chance de quem não fez ainda vai poder fazer essa também. Obviamente que essa vai valer a nota dessa, tá certo? Ou melhor, o conceito da aula 4, tá certo? Na próxima aula vocês já vão começar a aula com o novo professor, que é a parte de programação. Aí não vai ser mais com a minha pessoa, tá certo? Até que enfim, né, pessoal? Vai mudar um pouco também, né? Além de eu e Marley, que estávamos reversando aí as aulas, né? Em alguns momentos. Ok? Tranquilo? Então vamos lá, vamos trabalhar. Então vamos lá. Por favor, meu amigo tricolor. Então eu coloquei aqui para vocês, ó, consultando dados, SQL. A aula de hoje é o SQL. Quais foram os comandos que nós vimos na aula passada, pessoal? Rapidamente. Create e o alter, né? Create table e o alter table. Quem estudou, foi que eu disse. Quem se aprofundou, muita gente se aprofundou, muita gente já pesquisou a apostila, já imergiu realmente no assunto, né? Então deu vamos dizer assim, um ganho realmente de conteúdo, antes de fazer a atividade que era simplesmente criar o banco de dados em SQL e mandar o arquivo. Isso foi só o que eu pedi, e preencher, né, com alguns dados as informações. Perfeito, tá certo? Como eu disse antes, hoje foi que eu melhorei, por isso que eu vim da aula, tá certo? E agora sim que eu estou em condições realmente de usar o computador, não está conseguindo nem enxergar a tela da máquina, tá certo? Mas olha só. Hoje eu vou mostrar para vocês o comando select. O comando select, ele vai ser também utilizado, tá certo? Os parâmetros do comando select em si, ele vai ser também utilizado aonde? A parte do comando, das críticas de comando, vão ser usados no comando update e no comando delete, que foram aqueles dois que eu fiquei de mostrar para vocês da aula passada e na aula de hoje. Estão lembrados disso? Né? É até bom, quem não viu na aula passada, vai conseguir dar uma revisada rápida no assunto. Ok, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. Olha só. Então, Ângelo, por favor, volta aqui no PowerPoint. Olha, como é que funciona o comando select? Select é o comando que vocês talvez venham usar mais durante o curso, né, da próxima aula em diante. Por quê? Porque vocês simplesmente vão estar trabalhando na parte de programação que vocês vão fazer acesso ao banco de dados usando o comando select. O comando select é bem direto, tá? Como está ali descrito, ó. Estrutura básica, select, aí eu digo o que é que eu vou selecionar? O nome das colunas das tabelas que eu quero selecionar, tá certo? From, de onde eu vou selecionar, ou seja, de que tabela ou de que tabelas, pode ser de mais de uma tabela. E o where é a condição do que eu vou criticar. Por exemplo, eu posso selecionar todos os autores, né? Lembra que aquele banco de dados foi de livros que a gente fez? Todos os autores, tá certo? Da tabela autor, onde o quê? Onde o nome começa com A. Então, como é que eu vou dizer isso? Onde o nome começa com A? Selecionar o nome do autor. Aí eu coloco select, nome do autor, from, tab autor, que era a tabela autor, where, aí eu vou colocar o nome e colocar a condição. A condição, pessoal, na realidade, é justamente aquilo que se repete. Essa cláusula from e where, ela se repete nas cláusulas delete e update da aula passada, que eu vou explicar para vocês hoje também, tá certo? Então eu vou mostrar primeiro o select e no final eu explico o retorno da aula passada, tá certo? Então vamos lá. Essa é a sintaxe padrão do select, tá certo? A sintaxe básica. Aqui eu estou mostrando a sintaxe mais complexa, tá certo? A sintaxe completa, né? E complexa porque tem mais comandos, tem uma estrutura completa aí, tá certo? Eu não vou, na realidade, detalhar muito isso aqui agora, tá? E aí vamos aqui, olha só. Como é que eu vou usar essa estrutura aqui que eu estou passando para vocês, tá certo? A estrutura do where, né? Select, asterisco, por exemplo, from, a tabela tal, where, e eu faço a crítica, tá certo? Então, olha só, deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá. Vou fazer o seguinte. Eu vou fechar aqui, tá certo?
e vou fazer o seguinte. Vou entrar no Access. Vou entrar aqui no Access para que vocês vejam o seguinte. Ó, deixa eu pegar isso aqui, BD aula. Estou abrindo o arquivo que a gente usou na aula passada, tá certo? Olha, na tabela, aí vamos relembrar aqui quem estava com quem. Na tabela, livro, eu cadastrei aqui 2 livros, ó. Certo? Então, eu cadastrei 2 livros aqui. Na tabela editora, eu cadastrei 2 editoras. Na tabela autor, eu cadastrei 2 autores. Perfeito? Senhor X, senhora Y. Desculpa. Aí, veja só. Então, o que é que acontece? Eu cadastrei aqui os dados. Eu quero, na realidade, mostrar para vocês como selecionar, como deletar dados e como atualizar dados. É isso que eu vou mostrar para vocês. Perfeito? Então, vamos lá. Por exemplo, eu vou chegar aqui, vou fechar isso aqui, vou fechar isso aqui, vou fechar isso aqui. Vamos relembrar onde a gente cria os conceitos, aliás, os scripts de SQL, os comandos de SQL. Vamos lá, a gente vai onde? Em criar, né? Aí, assistente de consulta no Access, tá? Aí eu posso escolher aqui, né? Pode até ser direto, né? Design de consulta. Aí fecha a janelinha e vem aqui para o SQL. Isso nós fizemos várias vezes na aula passada. Quando você vem para o SQL, é o que foi que eu fiz? Eu entrei no Word e fiquei com a janela aqui para digitar o comando para que a gente enxergue melhor. Foi isso que nós fizemos, certo? Então eu vou fazê-lo novamente. Então olha só. Qual foi o comando? Olha, qual o comando que eu vou usar ali? Ali é o seguinte, eu vou usar o comando esse, ó. Select, aí eu coloco o from e o L. Deixa eu aumentar mais aqui. Beleza? Isso eu vou digitar onde, pessoal? Aqui no Access. Para que finalidade? Para selecionar dados. Perfeito? Então, olha só. Quando eu coloco aqui, ó, select, eu tenho que dizer quais são os campos que eu vou selecionar. Por exemplo, se eu coloco select asterístico from, aí como é o nome da tabela que está lá? O nome da tabela é tab autor, por exemplo. Tab underline autor. Tá certo? Eu vou colocar aqui de outra cor. Tá? E vou colocar até em negrito aqui para você saber que está diferente. Mudei a cor aqui, não quer ir. Colocando de outra cor para você saber que foi o que foi digitado, o que faz parte do comando, o que faz parte da sintaxe, tá certo? Olha, se eu digitar somente isso aqui, ó, que eu marquei aqui, ó, select asterístico tab autor, o que ele vai projetar para mim no banco de dados? Ele vai selecionar todos os autores da tabela autor, todos os campos da tabela autor. Olha só, eu vou pegar isso aqui, não vou usar o where agora, tá certo? Deixa o where de fora um pouquinho, tá certo? Vou pegar só isso aqui, ó. Asterisco significa todos os campos daquela tabela. Aí eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar aqui no Access e vou executar. Quando eu coloquei no Access aqui, ó, tô vendo aqui embaixo, que é executar, o que é que ele vai mostrar? Ele vai mostrar o conteúdo da tabela. Por quê? Que eu mandei ele dar um select asterístico from autor. Ou seja, selecione todos os campos da tabela autor. Selecionou. Beleza, tranquilo. Agora, eu vou de novo para o modo SQL. Veja, eu tenho um cara que o nome dele é senhor X, a outra é senhora Y. Imagine o seguinte, eu quisesse criticar, eu vou pegar o comando aqui, né? Eu quisesse criticar, eu queria o seguinte, eu quero saber, na realidade, deixa eu só dar uma afiladinha aqui na tabela, né? Na tabela autor, pronto, quem nasceu, a pessoa tem data de nascimento. Então, por exemplo, eu vou mudar o nome da pessoa aqui. Tá certo? Vou colocar aqui. Pronto. Vou colocar aqui, ó. Where nome é igual a senhora Y. Então, where nome igual a senhora Y. Pessoal. Where onde? Né? Nome. Onde é que eu peguei esse nome?
Nome é o campo que eu quero criticar. Veja, eu estou fazendo o seguinte, estou filtrando os dados que tem no banco. Imagine, eu só tenho 2 linhas, claro. Imagine que eu tivesse 2.000 linhas de dados, eu tivesse 2.000 autores diferentes. O que iria acontecer? Quando eu fizer select asterisco, ou seja, seleciono todos os campos da tabela. De que tabela? From autor, onde o nome é igual a C hora Y.